Amém, queridos? Graça e paz a todos. Boa noite. Tudo que nós conquistamos nessa vida, seja o coração de alguém que a gente ama, que a gente se apaixona, seja uma boa formação acadêmica, seja êxito profissionalmente, seja algum bem, seja uma vida saudável, sucesso profissional, tudo que a gente alcança nessa vida, tudo aquilo que a gente conquista é graça de Deus, é bondade de Deus para nós. No entanto, depois que a gente tem grandes conquistas, grandes vitórias, há sempre um risco da gente ficar envaidecido, da gente ficar arrogante, da gente ficar orgulhoso, da gente esquecer que sempre foi Deus. E depois de grandes vitórias, nós vamos ver hoje em 1 Crônicas, capítulo 21, que o rei Davi, depois de muitas vitórias, depois do reino estabelecido, já mais próximo no final do seu reinado, Davi parece ter esquecido disso, de que as vitórias vêm do Senhor, e Deus o lembrou, mas o preço dessa loucura foi alto. 1 Crônicas, capítulo 21, dá uma olhadinha comigo do versículo 1 ao 7, a gente vai olhar agora, e a mensagem está embasada nesse capítulo todo, mas nós não vamos ler o capítulo todo. Então, não temos tempo hábil para isso, mas aqueles que têm essa disposição em casa podem também, obrigado, querido, podem ler durante a semana também, sempre se torna ainda melhor, né? 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes dos exércitos: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan. Tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Verso 5. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo o Israel havia 1.100.000 homens de combate, habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Esta ordem foi reprovada por Deus,
e por isso ele puniu Israel. Queridos, sem Deus, nenhuma conquista vale a pena. Nenhum bem vale a pena, nenhum sucesso vale a pena sem Deus. Não traz a satisfação. Agora, a melhor coisa que nós podemos fazer é confiar em Deus. Guarde essa lição. É sempre melhor confiar em Deus. É sempre melhor confiar em Deus. Sempre que nós damos ouvido aos sussurros do diabo, às sugestões de Satanás, nós temos problema. E este foi o erro de Davi. Se você tem a sua Bíblia em mãos aí, nós estamos no capítulo 21, e se você folhear 2, 3 páginas ali, a partir do capítulo 18, talvez alguém seja com celular, mas se você olhar esses capítulos anteriores, vocês vão perceber que eles estão relatando as grandes vitórias de Davi. Vai falando das batalhas, das guerras, das vitórias, dos oficiais de Davi, dos comandantes de Davi, dos heróis de guerra de Davi. E o diabo viu em todo esse sucesso militar, em todas essas vitórias, o diabo viu uma brecha para mexer com o coração de Davi. E de maneira muito sutil, o diabo começou a sussurrar: Davi, que grande rei que você é, que exército poderoso que você tem, quem pode contra você? Você sabe quantos soldados você tem? Davi, faça uma contagem. Deixe que as nações vizinhas saibam o tamanho do teu exército. Deixe que as nações vizinhas saibam e tremam diante do teu nome. Do homem de guerra que você é. Você é o grande rei. Aquele que vence todas as batalhas. O ego de Davi se inchou. Davi chamou o comandante e ordenou que ele fizesse esse censo, essa contagem na nação. E aqui nós vimos que Joabe, o próprio comandante dele, percebeu que isso era loucura. Davi, não faça isso. Que o Senhor multiplique por 100 o que já há de homens de guerra, mas não faça essa contagem. Para que fazer isso? Para que trazer essa culpa sobre todo o povo? Mas Davi não consultou ao Senhor. Davi deixou de ouvir a Deus para dar ouvido à sugestão diabólica. E a questão aqui, que eles não era a contagem em si, não era o censo em si, porque se você ler o livro de Números, você vai perceber que Deus, por vezes, pediu que se fizesse um censo, que se fizesse uma contagem, para saber quantos haviam em cada tribo. A questão não era o censo, a questão é o que estava por detrás. Davi estava dando ouvidos a Satanás, havia uma motivação egoísta, havia uma arrogância, havia uma soberba, havia uma vaidade por detrás. Davi estava tirando a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus, para colocar no seu grande e poderoso exército. Todo o êxito, todo o sucesso que Davi tinha tido até então, não foi pela força do seu braço, não foi pela espada, não foi pelo grande exército que tinha, mas foi porque o Senhor ia à frente. O Senhor dava as estratégias corretas, o Senhor causava pânico e terror nos inimigos, o Senhor confundia o inimigo, e é por isso, às vezes, que até com um exército menor, eles tinham vitórias, porque o Senhor era por eles. Mas agora Davi tira os olhos do Senhor.
e queria se vangloriar, queria saber o seu poderio militar, queria colocar a sua confiança, a sua segurança nisso. A coroa de Davi não era para que ele recebesse privilégios, mas para que ele tivesse o privilégio de servir a Deus e servir ao povo. Primeira Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz assim, parafraseando: não há nada que você tenha que você não tenha recebido de Deus. Não há nada que eu tenha do que eu não tenha recebido de Deus, então não tenho do que me gloriar. E assim cada um de nós. Alguns foram abençoados por Deus desde o berço já, outros conquistaram grandes coisas na vida, mas sempre foi bênção de Deus, sempre foi graça. Deus deu capacidade, Deus deu oportunidade, Deus deu sabedoria, Deus abriu portas. O diabo sabe que o coração do homem é enganoso. E quando o homem se entrega às suas vaidades, as paixões do próprio coração, ele acaba atraindo para si muitos males, não só para ele, mas para aqueles que estão próximos dele também. Davi aqui está caminhando para o final do seu reinado. É aquela fase da vida em que hoje muitos estão pensando na sua aposentadoria. O que eu vou fazer na reta final da minha vida? Então, a nossa vida ela é feita de fases. Somos crianças, adolescentes, jovens, adultos, casamos, nos tornamos pais, estudamos, profissão, nos aposentamos, são fases, e algumas fases são difíceis de fechar, porque nós não sabemos como lidar com elas. Não poucas pessoas, depois que alcançam a aposentadoria, caem em depressão. Davi aqui também está num momento novo na vida dele. E quando nós passamos a pensar nos nossos dias, o Satanás continua sugerindo que não confiemos em Deus. O diabo continua sugerindo que nós coloquemos a nossa confiança em homens, em pessoas, em recursos, em qualquer coisa que assuma o papel de Deus. O desejo de Satanás, a intenção dele é que nós tiremos os nossos olhos de Deus e coloquemos em ídolos. Diga para a pessoa do teu lado assim: confie apenas em Deus. Amém, queridos? Confie apenas em Deus. Ainda hoje há pessoas que dizem crer em Deus, mas confiam muito mais em pessoas. O pior pecado é a consequência. Davi deixou de confiar no Senhor e concordou com a sugestão de Satanás. Concordou em fazer a vontade do diabo. Ele fez o censo. Verso 5 diz que Joabe apresentou um relatório a Davi e havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar. Versículo 7 diz que essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Esse número talvez não faça muito sentido para nós aqui, 1.100.000. Mas deixa eu dizer para você, isso aqui é algo impressionante. O Brasil hoje tem 360.000 soldados. Olha o tamanho da nossa nação. Só para ter ideia, a Rússia tem 830.000. Os Estados Unidos têm 1,3 milhões.
A Índia tem 1,4 milhões. E a China, o maior, tem 2 milhões. Então, quando nós falamos de Israel, naqueles dias, eles tinham 1.100.000 homens habilitados para a guerra, sem contar 2 tribos que foram deixadas de fora ali. Isso era um exército poderosíssimo. Deus havia cumprido a promessa dada a Abraão que multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu. Agora, essa contagem, ela foi fatal. Por causa do pecado da desobediência. Davi sabia muito bem, como rei, que ele não deveria colocar a sua confiança em carros, em cavalos, em exército, mas em Deus. E o versículo 14 fala de que por causa desse pecado, 70.000 homens de Israel morreram. Versículo 14. 70.000 homens morreram por causa da vaidade de Davi, por causa do orgulho de Davi. Vocês acham que o pecado com a Batseba foi o mais sério? Quantas pessoas morreram por causa desse pecado de Davi? 70.000 homens. Você tem ideia do que é isso? Só para você ter ideia, os Estados Unidos largou 2 bombas sobre o Japão, na Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki. A bomba que caiu atômica que caiu sobre Nagasaki matou 70.000 homens. Isso aqui foi uma bomba em Israel. 70.000 homens morreram por causa do pecado de Davi. Queridos, o pior da desobediência é a consequência. E quando a gente fala em consequência do pecado, ela pode ser temporária, ela pode ser permanente, ela pode ser simples, ela pode ser complexa. Agora, é mentira dizer, tem gente que diz assim, eu errei, mas eu pago pelo meu erro. Mentira, não é só você que paga. O seu pecado, ele tem consequências e ele afeta muitas outras pessoas. Poucos dias eu ouvi um pastor contando, ali quando eu estava em Curitiba agora, ele estava contando que o vô dele tinha um ferro velho em Curitiba. E era uma família muito próspera, uma família muito rica em Curitiba naquela época. E certo dia a polícia chegou lá, um grande efetivo, cercaram, e o vô dele saiu algemado. Porque ele estava vendendo peças de carros roubados, de desmanche. E o vô dele foi para a cadeia. E o vô dele não, o pai da esposa dele. A esposa dele tinha, então o sogro dele. A esposa deles que tinha 9 anos. E naquela época, diz que não ganhavam na cadeia comida como se ganha hoje. Então a pessoa ficava presa e a família tinha que levar comida. E durante 3 anos que ele ficou preso, ele dizia, não, eu errei, eu vou pagar pelo meu erro. Mas ele não pagou sozinho. Diz que durante 3 anos, essa que era a esposa dele hoje, a filha, tinha que levar a marmita, a comida para a cadeia. E um menino de 9, 10, depois 11 anos, ficava ouvindo um monte de bobagem dos homens presos, assobiando, mexendo com ela, convites, gritando convites indecentes por causa do pecado de um homem. Quer dizer, eu errei, eu paguei. Não, a família toda pagou. Os filhos foram privados, passaram necessidade, o homem que sustentava a casa estava na cadeia, a mulher que nunca trabalhou fora teve que trabalhar. Então, queridos, é fácil dizer, não, eu errei, eu vou pagar. Não, quando a gente comete pecado,
ele gera consequência. E isso é algo terrível. Aqui morreram 70 mil pessoas, ou seja, quando há infidelidade num casamento, quando há traição, não é só a pessoa que sofre, o cônjuge sofre, os filhos sofrem com aquilo. Quando há divórcio, os filhos sofrem também. Quando há alguém com vício na família, a família toda sofre por causa do pecado. Quando alguém sofre algum abuso na família, a família toda sofre. O pecado de um pode afetar a muitas pessoas. Quando um bêbado atrás do volante mata alguém, pessoas inocentes sofrem. Então, quando o Jonas, ele desobedeceu, Deus mandou ele para uma direção e ele foi para outra. Quando ele desobedeceu a Deus e tentou fugir de Deus no navio, todos os que estavam naquele navio foram atingidos por fortes ventos, por tempestade, por causa do pecado de um homem. E assim também, que existem muitas famílias que estão sofrendo por causa do pecado de um. A própria igreja pode estar sendo afetada pelo pecado de um e outro. Quando as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas insistem em desobedecer. Quantas pessoas são assim? Vivem assim? Quem gera a consequência é o seu pecado, não é Deus. Há anos atrás, muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo domingo à tarde e veio uma moça, se converteu, estava muito bem nos caminhos do Senhor, estava muito bem na igreja. Mas essa moça cristã conheceu um rapaz não cristão e se apaixonou por esse rapaz. E daqui a pouco ela desapareceu, não veio mais. Deixou os caminhos do Senhor por causa desse rapaz. Aí depois de mais ou menos um ano ela apareceu. E ela apareceu com um bebê nos braços. Mas sem o rapaz. O rapaz não assumiu o filho. Engravidou? Não assumiu. Essa moça estava arrependida pelo seu pecado e quis voltar para Deus. Ela confessou o pecado. E Deus a perdoou. Amém, queridos? Existe perdão. Mas a consequência estava ali. Ela tinha um bebê. Mudou todo o futuro dela. Ela tinha que comprar fraldas agora. Ela tinha uma criança para cuidar. Ela tinha um filho para educar e sem pai. Então o pecado ele sempre gera consequências. Um homem, queridos, casado, traía a sua mulher com prostitutas. Esse homem contraiu AIDS. Esse homem manteve relações com a sua esposa e a contaminou. Deus perdoa um pecado como esse? Sim ou não? Se há arrependimento, Deus perdoa. Mas e a AIDS? Sai da pessoa? É a consequência. Consequência do pecado. Consequência do pecado. Nós mesmos causamos grandes catástrofes em nossa vida. Existe perdão? Quando nos arrependemos e confessamos e abandonamos, é claro que existe perdão, mas existem consequências. Por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. E por causa disso, muitos morreram. É o que a Bíblia ensina. Tem gente que acha que é difícil obedecer a Deus. O pior é desobedecer.
O pior é colher as consequências da desobediência. Tem gente, irmãos, que está hoje vivendo uma vida horrível. Tem famílias que estão vivendo em condições, em situações terríveis, por causa das escolhas erradas, por causa dos erros, por causa dos pecados, por gente que conhecia a palavra, por gente que recebeu bons conselhos, mas evitou, por gente egoísta, que agiu de forma irresponsável, por gente que se precipitou, por gente que explodiu e chutou tudo pro alto, por gente que perdeu a cabeça, por gente que teimou, e não sofre sozinho, as pessoas mais próximas sofrem junto. Gente que quer recomeçar. Gente como Davi. Teve fracasso, mas teve sucessos na vida também. Mas de repente, quebrou. É o seu caso? Davi desagradou a Deus. Mas quando ele caiu, quando ele percebeu a loucura que ele estava vivendo, ele teve atitudes que agradaram a Deus. E aqui se torna mais interessante para nós, amém? O que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, queridos, que toda experiência difícil da vida é uma oportunidade de Deus, amém? Toda experiência difícil é uma oportunidade de Deus, para nós, para a gente buscar a Deus. Versículo 8, 1 Crônicas 21:8 diz que Davi caiu em si. Parece que Davi acordou e disse: eu pequei gravemente com o que eu fiz, agora eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma loucura. Queridos, mesmo quem não conhece a palavra de Deus, Deus deu algo chamado consciência. Agora, quem é cristão, além do Espírito Santo, tem a palavra de Deus ainda, e nós sabemos quando nós estamos fazendo coisa errada. Então não existe dizer: não, eu não sabia, eu não pensei. Não, nós temos o Espírito Santo, nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos consciência. Davi chegou um momento que ele caiu em si: eu pequei, eu errei. Ele não ficou com aquele discurso, aquele mimimi, não, foi por causa disso, foi por causa daquele, foi por causa da outra, mas aquela situação, não, ele disse: fui eu errei, eu pequei, eu imploro que perdoes o meu pecado. E ele chamou de pecado, não como hoje a gente ouve, foi um deslize, foi uma fraqueza, foi um distúrbio, dão tantos nomes para não chamar de pecado. Então aqui, nós vemos que Davi deu alguns passos, e o primeiro passo foi confessar. Então qualquer possibilidade de mudança de situação é a confissão. Davi caiu em si: o que foi que eu fiz? Que loucura! O coração de Davi aqui está em pedaços. E às vezes a gente só aprende com a dor mesmo, queridos. O pecado tem esse poder de nos anestesiar. Nós vamos vivendo a vida sabendo que aquilo é errado, como se aquilo não fosse ter consequências, como se Deus tolerasse, como se pudesse viver dessa maneira assim. Mas quando vem a dor, a gente acorda. Eu pequei, eu fiz o mal. Davi, versículo 17, chorou amargamente, ele assumiu a responsabilidade. Versículo 17 diz: eu ordenei que contasse o povo, eu pequei, eu fiz o mal. Você já chorou pelos teus pecados?
Já? Que bom. É isso. Sabe quando dói, quando cai em si, não é o pecado, é o meu pecado. Eu errei, eu pequei. Queridos, eu não creio em água ungida. Eu creio em lágrimas de gente arrependida. Isso eu creio. Gente que não fica posando de perfeito, mas gente que quando erra, se arrepende, confessa os seus pecados, chora a dor dos seus erros. Me perdoe, Deus. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que era errado aos teus olhos, eu sabia o que era certo. Não foi contra fulano ou ciclano, foi contra ti que eu pequei, Deus. Foi diante dos teus olhos, foi contra o céu. O arrependimento não vai mudar o teu passado, mas vai transformar o teu futuro. Nem tudo está perdido. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. E que nós vemos aqui, experimentamos na nossa própria vida, que o surpreendente de Deus é que em Deus nós sempre encontramos a disposição em perdoar e em restaurar. Aleluia? Amém. Deus é bom, amém, queridos? Sempre que nós já chegamos a Ele, com o coração quebrantado, Deus tem essa disposição em ouvir mesmo um pecador. O diabo vai dizer, o quê? Você acha que Deus vai te ouvir? Depois de tudo que você fez? Você acha que Deus vai ouvir tua oração? Esse é o sussurro do diabo. Deus, ele tem essa disposição em restaurar, em perdoar. Loucura é cometer erros e não se arrepender. O segundo passo da Davi aqui foi confiar nas misericórdias do Senhor, versículo 9 até o 12. Deus enviou uma mensagem a Davi. Davi fez o recenseamento, desagradou a Deus. Deus enviou Gade, o profeta, a ele, dizendo: escolha 3 opções e eu executarei contra você. Primeira opção: como consequência do teu pecado, eu vou enviar 3 anos de fome sobre toda a nação. Sabe o que é isso? Significa que as lavouras não teria colheita. Significa que não teria pasto para o gado, que o gado morreria no campo. Não haveria leite, não haveria carne, não haveria grão. 3 anos de fome, pessoas morreriam de fome por causa do pecado do Davi. Você quer isso, Davi? Deus deu 3 opções de disciplina aqui. Davi, em segundo lugar, segunda opção: 3 meses fugindo dos adversários. Sabe o que significa isso? Que os países vizinhos, inimigos, entrariam na nação e a espada viria sobre ele, sobre a casa dele, sobre a nação. 3 meses de perseguição ferrenha, de violência. E a terceira opção que Deus deu a Davi foi 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando a nação. Vocês acham que é o diabo que manda a praga? Quem mandou as pragas sobre o Egito? As 10 pragas. Deus aqui diz, o anjo do Senhor, durante 3 dias, virá sobre essa nação com peste. Quando Davi recebeu essas 3 opções, lá no versículo 13, ele escolhe essa terceira, ele pensa 3 anos, 3 meses, 3 dias. E ele disse: então que caia eu nas mãos do Senhor, que é um Deus grande em misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. A arrogância de Davi foi quebrada. Tudo o que parecia seguro, seu trono, sua coroa, seu grande exército,
seus comandantes, tudo ruiu. Tudo não tinha poder de dar segurança quanto ao seu futuro, quanto ao seu destino. Aqui ele se sentiu: Senhor, eu não tenho para onde correr. Eu prefiro cair nas tuas mãos do que nas mãos dos adversários, nas mãos dos homens. Agora, ainda hoje tem gente que prefere cair nos conselhos de homens do que no amor de Deus. Mesmo na disciplina, nós podemos confiar na misericórdia do Senhor. Você que já errou feio, você que hoje colhe frutos amargos, não tem como voltar atrás. Mas talvez você hoje colhe e reparte esses frutos amargos aí. Assim como com Davi, Deus está pronto a te dar uma chance de recomeçar. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós temos que experimentar momentos de dor, às vezes nós temos que quebrar, às vezes tem que ser tirado de nós tudo que nos dá segurança, tudo que nós confiamos, para que então a gente reconheça que Deus é soberano, que todas as vitórias e bênçãos que há na nossa vida são graça e misericórdia, e é bênção do Senhor. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, Davi, mesmo pecando, diz: Deus, eu não quero cair nas mãos de homens, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque ele confiava na misericórdia do Senhor. Então, ainda que a gente erre, ainda que a gente peque, a gente pode confessar nossos pecados e nós podemos confiar na misericórdia do Senhor. Deus é poderoso, Deus é bondoso, Deus é gracioso e Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Talvez até Davi pensasse que não havia mais nada para ele, mas Deus ainda fez com que ele sonhasse com um novo templo e preparasse tudo para que seu filho construísse depois disso. Então Deus tem novos planos, coisas que você nem sabe. O terceiro passo de Davi foi obedecer. Versículo 18 a 19 diz: depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Deus deu uma ordem: vá à eira de Araúna, a eira onde era o lugar de debulha. Vá lá e construa esse altar, um altar de redenção. Davi foi até lá e lá encontrou Ornã, que era o dono dessa eira, trabalhando com seus bois, com sua junta, com seus apetrechos. E disse: olha, eu quero oferecer um sacrifício exatamente aqui como o Senhor me pediu. Ornã diz: rei, isso é uma honra, eu te dou tudo. O terreno é teu, os bois são teus, a madeira é tua, pode queimar. Aí Davi disse: não, eu não quero dar a Deus o que não me custe nada. Eu quero sacrificar ao Senhor. E pagou a preço de ouro aquela propriedade. E sabe que propriedade é essa, queridos? Essa propriedade é o mesmo monte onde Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. É o mesmo monte onde Davi oferece sacrifício, é o mesmo monte onde depois Salomão constrói o templo. É um monte hoje, lá em Jerusalém está a mesquita de Omar. É um monte onde será reconstruído o templo de Jerusalém ainda.
É esse local, que era um local onde Deus chamou Davi a sacrificar. E ali Davi então comprou, disse, não, não quero dar ao Senhor algo que não custe nada. Eu quero dar algo sacrificial, algo que me custe alguma coisa. Isso nos parece algo simples, mas nós vivemos numa geração que quando vem à igreja, só pensa em receber algo, não em dar. E quando dá uma sobra. Mas Deus não quer sobra, Deus quer primícias. E Davi entendeu isso, Deus, eu não quero dar algo que não me custe nada. E aquele lugar que era um sacrifício que Davi ofereceu a Deus, o capítulo mostra que Deus aceitou. E Deus demonstrou isso de forma que desceu fogo do céu sobre aquele sacrifício. E esse lugar que era um lugar de sacrifício se tornou um lugar de adoração. Ali foi construído o templo, um lugar onde havia perdão de animais, eram sacrificados para que as pessoas fossem perdoadas. Davi, mesmo sofrendo, atendeu à direção de Deus. O sofrimento para o servo de Deus não é uma realidade final. Quando estamos sofrendo, como é o nosso coração? Nós atendemos às direções que Deus dá? E o quarto passo, então, ofereça o melhor ao Senhor. Ofereça o melhor. Nossa devoção deve ser intransferível. Deus não está pedindo morte, sacrifício de animais, queimar sobre um altar. Jesus foi o grande sacrifício. Sacrifício que Deus aceitou de uma vez por todas. Deus aceitou esse sacrifício. Hoje Deus nos recebe por causa do sacrifício de Cristo. Agora, a nossa devoção, assim como Davi não aceitou aquilo que era de Ornã, nós também temos que entender que a nossa adoração é intransferível, é algo pessoal. Cada um de nós precisa fazer a nossa entrega ao Senhor. E o que Deus quer senão o nosso coração? Para encerrar, queridos, quero dizer que esse capítulo começa mostrando o desagrado de Deus com aquele que era um homem segundo o seu coração. Mas ele termina com o agrado, com a aprovação de Deus. E quem sabe você está carregando um fardo pesado demais. Um fardo que não precisa mais carregar. Que esperança há para nós? Eu gosto de 2 Coríntios 5,17 que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Mas os meus pecados ficou para trás. Mas os meus erros, tudo se faz novo. Em Cristo nós podemos andar em novidade de vida. Vamos ficar em pé? O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver. Talvez você está cansado de comer frutos amargos. Cansado das consequências do passado. Todos nós somos escravos, muitas vezes, do orgulho, da vaidade, da cobiça. Nós gostamos de nos vangloriar, mas Jesus Cristo, Ele nos liberta de nós mesmos. Amém? Ele nos liberta do mundo, Ele nos liberta do diabo, mas Ele nos liberta do nosso coração enganoso. Então nós podemos colocar nossa confiança em Cristo, não em nós mesmos,
não nos nossos recursos, não nos nossos bens, não nas nossas capacidades, não nos nossos talentos, não na nossa sabedoria, não nas pessoas de influência que estão à nossa volta, mas em Cristo. Jesus nos dá uma vida, e essa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Amém? Deus nos liberta da tragédia do pecado e nos liberta para nos tornarmos adoradores de Deus. Amém, queridos? Vamos levar a sério isso. Não pense que essa história, porque aconteceu tantos anos atrás, é uma história tão distante da nossa história. Às vezes a família pode estar uma bênção, Deus pode estar abençoando, a igreja pode estar uma bênção, Deus abençoando, mas o pecado pode comprometer tudo isso. Por isso, irmão, se você ama a Deus, se você ama a Cristo, seja radical contra o pecado. Não dê ouvidos a Satanás. Não atenda às sugestões, aos apelos que ele faz ao seu coração. Não se corrompa. Não se vanglorie. Não seja orgulhoso. Se alegre com o que Deus te deu. Se alegre com a posição que Deus está te colocando. Mas não se vanglorie. Isso é bênção do Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar por essa palavra e vamos orar por nós mesmos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque essas histórias estão na Bíblia, Deus, mostrando que mesmo um homem que é chamado de homem segundo o teu coração, não era perfeito. Um homem que errou, mas mesmo um homem que cometeu tamanhos pecados, encontrou em ti a graça, a misericórdia e o perdão. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. Tu és o alfa e o ômega, o Senhor não há sombra de variação, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Tu és o nosso Deus, o Senhor conhece os nossos passos, o Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece os sentimentos, o Senhor conhece as nossas virtudes, mas o Senhor também conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos pecados, o Senhor sabe quando nós tropeçamos, quando nós caímos. Mas obrigado porque tu és um Deus grande em misericórdia. E Deus, nós não queremos cair nas mãos dos homens, nós não queremos cair na sedução do nosso próprio coração, nós não queremos cair nas mãos de Satanás, mas nós queremos, Deus, sim, cair em teus braços, nas tuas mãos, porque grande é a tua misericórdia. Obrigado por essa palavra que ouvimos nessa noite, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado porque nessa manhã, nesse dia, o Senhor renovou o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, abrir os olhos é uma dádiva, respirar pela manhã é uma graça, levantar, sair da cama é bênção do Senhor. Nós temos vida e glórias ao Senhor, nós temos saúde, nós temos força, nós temos família, nós temos sabedoria, nós temos profissão, nós temos renda, nós temos o pão na nossa mesa. Nós somos abençoados, Deus, e nós reconhecemos que tudo isso vem do Senhor. Não é nada do que nós temos que nos gloriar, mas nós nos gloriaremos em Ti, porque o Senhor é a fonte, o Senhor é o provedor, o Senhor é o sustentador, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor, é os olhos do Senhor sobre nós, nos protegendo, nos livrando do mal, colocando
em nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus, afasta para longe de nós toda arrogância, afasta para longe de nós toda soberba, longe de nós, Deus, todo orgulho, toda vanglória. A glória ao teu nome. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, porque tudo vem das tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós oramos aqui, Deus, ainda lembrando que o Senhor deu uma nova oportunidade para Davi, um novo momento na vida dele, Deus, onde ele pôde sonhar com o local onde o Senhor ia ser adorado, onde o Senhor seria exaltado. Obrigado porque ele dedicou a sua vida, o restante da sua vida a isso, Deus, provendo todos os recursos para que aquele templo fosse construído, onde o povo encontrava perdão por seus pecados. Obrigado porque hoje o Senhor proveu o teu próprio Filho, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Obrigado, Deus, porque Jesus agradou ao Senhor, o único que conseguiu fazer isso. E porque Ele agradou e não pecou, e morreu em nosso lugar, hoje nós somos aceitos em tua presença. Por isso, nessa noite, Pai, nós oramos ainda. Perdoa os nossos pecados, Deus. Deus, é tão fácil dar ouvido a tantas vozes e não ao Senhor. Onde alguém aqui, Deus, sabe que pecou, onde há alguém aqui, Deus, que sabe que errou e errou feio mesmo, que deu ouvido ao próprio coração, aos próprios desejos, às próprias paixões, que deu ouvido a sugestões diabólicas, que errou, que pecou, mas que hoje está aqui, Deus, reconhecendo, assim como Davi, eu errei, eu pequei, e imploro o teu perdão. Deus, nessa noite, ministra a tua graça, ministra o teu perdão, e assim como aquele fogo que consumiu, Deus, aquele holocausto, aquele sacrifício que foi feito ali, o fogo do teu Espírito Santo desça, e purifique cada coração aqui, a mente de cada um, e que cada um possa sair daqui hoje, Deus, perdoado. Que cada um que sai daqui, Deus, possa ser uma bênção, Deus, na sua casa, na sua família, Deus. Que assim como o pecado tem suas consequências e fazem outros sofrerem, as bênçãos do Senhor não são só para nós, mas que cada um possa abençoar, Deus, a sua casa, a sua família, o seu lar, a empresa onde trabalha, Deus. Cada um que possa ser uma bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um possa viver um novo momento, Deus, junto com o Senhor, e que o inimigo jamais tenha sucesso nas suas investidas. Nós oramos pedindo tua graça e bênção, e te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos sentar um momento? Ricardo pode vir nesse momento, Ricardo?